Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal marcelolima.adv e aqui eu trago para vocês o nosso teste aqui do nosso módulo de supercapacitores. Nós colocamos toda esta proteção aqui, é um tipo de PVC, ele gruda, é um tipo um adesivo, coloquei por toda a área dele, está aqui concluído. Coloquei esses bornes que suportam até 200 amperes, aqui é o lado negativo. Esses parafusos é parafuso de aço inoxidável, parafuso inoxidável aqui para fechar os quatro cantos. Internamente, como vocês viram aí anteriormente em alguns vídeos, existe um balanceador ativo que mantém. Eu testei cada supercapacitor desse, quando eu ligo para carregar, todos os supercapacitores ficam com a mesma tensão, a mesma coisa aqui, lado positivo. E aqui eu coloquei neste inversor, que é de onda quadrada, de onda modificada, e é de 600 watts apenas, né? E aqui nós temos a nossa furadeira. Então, pela furadeira você percebe aqui que é de 500 watts. Vai dar para funcionar tranquilamente. Inclusive, eu já testei aqui com um módulo de capacitores com a capacitância muito menor, que foi de 4.000 farads. Este aqui, cada um deles é de 21.000 farads, mas o cômputo final vai ficar 13,8 por 10.500 farads. Aqui tem picos elevadíssimos de corrente, né? O que o sistema precisar, ele vai fornecer. Eu acho que ainda vou fazer um teste aqui para vocês verem, mas ultrapassa aqui os 3.000 amperes de pico, excelente para o sistema de som automotivo, porque ele tem um pico bastante elevado. Ele dá para segurar ali pelos 5 a 10 segundos, que é geralmente que os supercapacitores conseguem fornecer. Então aqui eu tenho em aberto sem carga 0,99, quase 1 ampere. Esse até que está consumindo bastante, né? Ao contrário do que eu tenho aqui, que tem muito mais potência do que esse, e está na casa dos 480 miliamperes. Então esse está consumindo bastante. Então está ligado já aqui, vocês percebem? Então vamos ligar aqui e vamos ver o pico, meus amigos. Vamos ver até que ponto ele vai puxar. Eu acredito que perto de uns 25 amperes, depois ele cai aí lá para uma faixa de 18 a 19. Vamos ver como é que se comporta esse banco de supercapacitores aqui. Uma informação ainda, esse supercapacitor trabalha com a tensão máxima de 4,2 volts e tem a tensão de corte de 2,5, mas eu nunca vou chegar a essa tensão, e aí a vida útil dele, não é, promete bastante, porque alcança aí mais de 1 milhão de ciclos, meus amigos. 1 milhão de ciclos, imagine esse tipo de equipamento aí. Então coloquei todos esses conectores, né, bem organizado aí, encaixotado, tudo bonitinho para proteger as células de supercapacitores. Vamos aqui ao nosso teste. Observe aqui o pico. Se vocês observaram direitinho, né, quando eu apertei aqui o gatilho, o que é que aconteceu? Lembrando, quando você tem um motor indutivo desse, de 500 watts, ele vai requerer praticamente 7 vezes mais, porque é um motor de indução. Percebe que ele logo não dá a partida assim tão rapidamente como seria na concessionária. Por quê? Porque aqui eu tenho limitação de tensão de corrente alternada, sobretudo onda quadrada, não é? Onda modificada, com 600 watts. Mas pelo tamanho desse equipamento, nem 600 watts isso vai realmente dar. Mas eu vou trazer um teste com um de 12 volts, mas com uma capacidade maior. Mas vamos aqui novamente. Vocês viram que chegou a 45 amperes de pico. Mas vamos ver aqui novamente. Na verdade não era 45, era 4,5. A partida foi lenta, foi macia, né? Um soft start. Agora, porque esse inversor, pelo tamanho dele, pela qualidade dele, percebe que é um fake. Não é um inversor
que tenha essa capacidade, como está informado aqui. Vocês podem observar que ele está dizendo aqui que a tensão de pico seria 1.200. Duvido muito, meus amigos. Duvido muito. Mas vamos aqui novamente. Ele está puxando 19 amperes. Se eu multiplicar esse 19 amperes, vamos arredondar para 20, vezes 13 aqui, 13,8, então eu tenho 270 watts. Mas veja que eu tenho aqui uma furadeira de 500 watts. Está dando a metade, meus amigos. Por quê? Porque este inversor não tem a capacidade de mandar toda essa energia para funcionar esse motor, que é o motor de indução. Lembrando, o motor de indução não é uma mesma coisa que uma carga capacitiva ou resistiva. Tá? Então, na hora de escolher os equipamentos e, sobretudo, escolher o inversor, eu preciso calcular as cargas que eu tenho e, se for motor, por exemplo, uma bomba, um liquidificador que puxa, né, alta corrente de pico, eu tenho que calcular e multiplicar por 7 a 8 vezes mais. Então, quando eu tenho aqui 500 watts, como vocês podem ver aqui, eu tenho que multiplicar pelo menos por 8. Então, para garantir o funcionamento pleno e força para fazer os furos, eu preciso de um inversor que a contento, que possa fornecer a energia e a corrente necessária ao funcionamento desse equipamento. Então, aqui a gente já percebe que ele está jogando aqui 25, 26 amperes de pico. Seria muito maior se nós tivéssemos aqui um inversor de qualidade, que não é o caso aqui. Então, eu queria apenas mostrar para vocês esse teste da nossa fonte, né, da fonte de alimentação, do nosso módulo aqui de supercapacitores. Aqui eu tenho supercapacitores de 21.000, eles em paralelo 2, em grupo de 2 em paralelo, fechando em 4S, né, 2P, 4S. E aqui eu tenho ao final de capacitância 10.500 farads em 12, na verdade em 13,6 volts. E atenção que eu tenho aqui nos terminais aqui, que são feitos de cobre, levou um banho aqui de níquel, mas os parafusos são de aço inoxidável. É isso aí, meus amigos, eu gostaria de apresentar para vocês no dia de hoje, já concluindo aqui, não é, com a montagem do nosso pack. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Ajuda o canal a crescer para que o YouTube entenda que essas informações são pertinentes e relevantes para a comunidade aqui. Um abraço a todos e tenham todos um excelente dia.